Fala galera, eu sou o Edu, o Santista do Alambrado, e venho aqui com mais uma análise triste de Atlético Paranaense 2, Santos 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. É preocupante, cara. É alarmante que em 9 pontos disputados, o Santos só tenha conquistado um. E dentre esses 9 pontos, as duas derrotas do Santos foram para times inferiores, times que o Santos tinha total condição de vencer, como se desenrolaram as partidas. Só que o Santos joga fora essas oportunidades e Deus queira que esses pontos perdidos não façam falta no final do campeonato, lá no final do ano. Antes da gente fazer essa análise, eu peço que você deixe seu like, compartilhe, comente aqui também o que você achou do jogo, se você concorda com o que eu vou expor aqui, se você discorda, tá tudo bem. Vamos conversar sobre isso. Também compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Hoje não é um dia que dá pra gente sorrir, não é um dia que dá pra gente ficar animado de alguma forma. No jogo contra a Chapecoense, eu cheguei aqui e falei, pô, foi inacreditável porque o Santos amassou a Chapecoense em 4 chutes no gol, entraram 4 gols. Hoje foi um jogo de pura trocação, né? Um jogo onde o Santos teve muitas chances e parou na atuação brilhante do goleiro Santos, né, o goleiro do Atlético Paranaense. E quando não foi o Santos, foi o zagueiro que tirou o gol do Moisés. Né? Então eu quero começar falando esses pontos positivos para depois a gente falar só da parte negativa de como foi o jogo. De pontos positivos, eu trago aqui o Miguelito de novo. Cantei essa bola na segunda rodada do Campeonato Paulista, no jogo contra o Palmeiras, que o Miguelito tinha entrado bem. No jogo seguinte, contra o Guarani, falei que foi bem também, e cobrei titularidade do Miguelito. Tá aí se provando que pode ser uma peça muito útil, uma grata surpresa para jogar pelo Santos. Espero que renove o seu contrato logo e tem que continuar tendo oportunidades, porque na minha visão ele foi o melhor jogador do Santos na partida. Miguelito, mais uma vez, um destaque. Outro destaque positivo, Gabriel Bom Tempo. Cara, Bom Tempo também não pode ficar sem jogar, ele tem que ser, se não titular, a primeira opção ali para entrar nos jogos. O Bom Tempo hoje jogou muito bem, deu uma dinâmica muito boa, e para quem fala que o Bom Tempo não marca, ele fez alguns desarmes bem interessantes que ajudaram o Santos aí ao longo da partida. As alterações do Vojvoda, uma coisa positiva. Quer dizer, a primeira alteração do Vojvoda é uma coisa positiva, depois a gente chega na segunda, né? Mas a primeira alteração do Vojvoda foi uma coisa muito positiva, porque apesar dele ter tirado o Miguelito e o Bom Tempo, que eram os dois melhores do time, o Barreal e o Moisés entraram muito bem, e a partir daí o Santos começou a criar muito. Essas chances que eu acabei de falar das defesas do Santos, no chute do Igor Vinícius, nos dois lances do Moisés, né, eles entraram muito bem. O Moisés, poxa, entrou muito bem. Os três lances que ele participou foi uma bela jogada com uma virada de jogo espetacular. Depois disso, ele também teve duas oportunidades aí, uma bela defesa do goleiro Santos e a outra o zagueiro travou quando a bola estava indo para dentro do gol. Então o Moisés também é um ponto positivo. O Barrel entrou de meia hoje, quando o Vojvoda fez essa alteração. Ele abriu o Rony na direita, o Rony passou a ajudar o Igor Vinícius, guarde essa informação. O Moisés começou a ser um pouco mais agudo ali pelo lado esquerdo, e o Tassiano foi para centroavante. Tassiano, que apesar do gol, teve uma grande oportunidade de servir o Rony, e assim como no jogo passado que ele errou o passe para o Nadson, ele também errou o passe para o Rony. O Rony ficou até impedido porque ele demorou para tocar e tocou sem qualidade alguma. Então o Tassiano não acho que foi mal, mas falta um pouco de qualidade nesses momentos. Né? E falando até nesse tipo de momento, é impressionante como o Santos pecou muito no último passe. O Santos estava com a faca e o queijo na mão para sair hoje com resultado positivo, e pecou muito no último passe, parou na grande atuação do goleiro do Atlético Paranaense e foi punido. Né? E foi punido, é disso que a gente fala agora. A primeira coisa, assim como eu me posicionei aqui já que o Escobar não pode mais vestir a camisa do Santos, e eu acho que eu já devo ter falado isso aqui também em algum vídeo recente, tá? O Zé Ivaldo não tem a mínima condição de ser um jogador
do Santos e muito mais um jogador de futebol. É um cara sem inteligência de jogo alguma, é um cara com QI de jogo baixíssimo, e é um cara que eu não quero acusar ninguém, pelo amor de Deus, mas os 3 pênaltis que ele cometeu nesse ano parecem que foram de propósito. Não estou acusando o jogador de estar fazendo de propósito, mas a impressão que passa para o torcedor é essa, porque foram pênaltis extremamente ridículos e infantis. Né? O pênalti contra o Corinthians no lance do Yuri Alberto, o pênalti contra o Guarani, que ele levanta os braços, e hoje, cara, um pênalti completamente imbecil, onde o Zé Ivaldo puxa o jogador fora do lance dentro da área, pênalti pro Atlético com 2 minutos de jogo, isso desmonta qualquer sistema. O Santos ainda foi valente, conseguiu buscar o empate. Mas aí a gente tem que falar, logicamente, da segunda alteração do Vojvoda. A segunda alteração do Vojvoda acabou com o time. Eu suspeito, sinceramente, pelo que eu vi ali, o posicionamento da zaga, que essa formação não parece ter sido treinada. Por quê? Porque o Santos estava com todo o time bem postado dentro da área. E mesmo assim tomou um gol dentro da área, onde abriu-se um espaço. O Luan Pérez e o João Basso bateram cabeça, um deixou para o outro, e o atacante, o Viveiro, saiu sozinho na frente do gol para fazer o gol da virada. Inclusive, a saída do Rony pode ter prejudicado um pouco, porque era ele quem estava apoiando o Igor Vinícius ali pelo lado direito, como eu falei anteriormente, e o passe saiu dali, o Igor ficou meio que com 2 ali, não conseguiu fazer o posicionamento correto, mas o Basso e o Luan Pérez deixaram um baita espaço, um latifúndio dentro da área onde o Viveiro se criou para fazer o gol. Então, essa alteração do Vojvoda, ela meio que matou o time. Ele estava fazendo uma baita atuação hoje, com uma alteração, com 2 alterações ali, né? A primeira alteração, que entraram 2 jogadores, muito boa, que deu uma sobrevida ao Santos, deu uma dinâmica legal, o Santos começou a criar oportunidades, o time estava bem postado, aguerrido, competindo, jogando bem, e aí o Vojvoda faz essa alteração que mata o time, que escancara o time em prol, talvez, de um empate fora de casa, não sei, que segurar o resultado. Eu já falei isso também em alguns vídeos antigos, a covardia merece ser punida. O Vojvoda foi covarde e corretamente o Santos foi punido. E eu não posso deixar de falar para finalizar esse vídeo da vergonha que é o gramado da Arena da Baixada. Cara, se vocês assistiram esse jogo, imagino que vai vir rival aqui assistir o vídeo também. Antes de qualquer coisa, de falar que é choro, alguma coisa, peguem os lances do jogo. Aquilo ali não dá para ser chamado de pasto, aquele gramado. Vou falar que é um pantanal, um pântano ali, aqueles pântanos lamacento, cara, é o estádio, é o gramado do Atlético Paranaense. Com absoluta certeza eu falo categoricamente que é o pior gramado da Série A. É uma vergonha o Atlético Paranaense e a CBF permitir que o Atlético Paranaense tenha esse gramado para jogos do Campeonato Brasileiro. E também é uma vergonha o jogador do Atlético Paranaense na entrevista no intervalo falar que o gramado tá bom. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Eu sei que você tem que agradar o presidente aí da Coreia do Norte, né? Que é o presidente do seu time. Mas pelo amor de Deus, cara, não vamos ser negacionistas, não. Esse gramado tava uma porcaria, minou muito o jogo do Santos, que é um jogo de posse de bola, mas mesmo assim o Santos conseguiu criar. Só que muda o discurso, né? A gente estava pronto para chegar aqui para comentar um empate, para comentar uma vitória, ou até poderia ser uma derrota, dadas as defesas do Brasão, por conta de fatores individuais / gramado. Então a gente estava prontinho para chegar aqui e falar: o Santos perdeu hoje porque o Zé Ivaldo é um imbecil. O jogador Zé Ivaldo, não a pessoa. Porque o Zé Ivaldo é um imbecil jogando bola. Ou a gente pode falar que a gente perdeu hoje porque o gramado estava impraticável e o Atlético está acostumado a jogar nesse gramado. Mas não, a gente tem que chegar aqui e falar que a derrota do Santos hoje se deveu. Se deveu? Deve ser. A segunda, a troca dupla do Vojvoda, colocando o Lautaro, que mata o ataque, e colocando o João Basso, que já não deveria nunca entrar em campo pelo Santos, porque também é outro horroroso, e ainda mais no esquema que aparentemente não foi treinado. Essa é a análise do jogo. Como eu falei de positivo, Miguelito, bom tempo, Moisés, Rony também foi bem. De negativos, Ivaldo, Gramado, o Vojvoda, infelizmente, que acabou destruindo o Santos no jogo, e também com o João Schmidt nessa lista, que é uma preguiça, uma moleza,
uma fraqueza absurda. Alguém dá biotônico fontura pra esse cara, pelo amor de Deus. Um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo, torcendo por uma classificação contra o Velo Clube no domingo, 8h30 da noite, no Paulista. Um abraço.